Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Começando, gente, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje, quarta-feira, né? Quarta-feira, aqui, dia 8 de maio, coisa boa, pílula noturna, bate-bola do bem. Lembrando, daqui a pouquinho, tô aguardando vocês lá no Inovare, né, no Castelo, bairro Castelo, em Belo Horizonte, palestra beneficente. Aqueles que se inscreveram, venham, vocês vão adorar as surpresas que nós preparamos para vocês e pessoal de sábado também, né, venham para estar junto com a gente, tá bom? Acho que ainda tem uns 10, 15 vagas para sábado. Lembrando que a palestra é gratuita, vocês trazem doações para as instituições de caridade, que para nós é uma alegria poder ser útil, servir, e vamos falar sobre os desafios nas relações humanas. Segunda foi maravilhoso, tenho certeza que hoje e sábado vão ser também. E você de São Paulo, dia 20 e dia 21, aproveite e se inscreva da mesma forma. Meus amigos, hoje eu queria responder para vocês uma pergunta feita por um companheiro que mora em Portugal. Ele não pediu que não falasse o nome dele, mas em respeito a ele, ele vai saber de quem se trata por causa da pergunta, porque ele fala de carência, né? E ele quer saber como é que eu posso, Ricardo, me libertar da carência, já que eu me sinto excessivamente carente morando em um outro país. Né? Lembrando, para fazer perguntas, quem chegou agora entra no nosso site institutonamastê.com.br. Nossa resposta com muito carinho. Gente, o que é carência? Carência é o sinal de que está faltando algo na nossa alma, não é? Ou na nossa vida. Todos nós somos carentes por natureza. Não tem nenhum problema a carência quando ela é sinônimo de abertura para aquilo que nos faz bem. Por exemplo, o meu desejo de ter afeto e carinho me faz ser carinhoso, não é? Se eu abraço uma pessoa amiga, é porque eu também estou carente do abraço dela, concorda? Então vejam, a carência no sentido saudável, né? Quando você brinca com um animalzinho e ele te retribui, você está carente daquele afeto do animalzinho. Quando ele retribui, você fica feliz. Então, só para a gente entender, não há crime, né, espiritual, emocional, gente, algum em desejar ter uma pessoa do lado para a vida afetiva, em termos amigos, não é? Esse desejo, aliás, ele é saudável, né? Porque senão, imagina, as pessoas seriam individualistas, não é? Cada um vivendo num ponto, porque ninguém ia querer estar com ninguém. O grande problema da carência começa quando nós passamos a exigir determinadas situações que elas aconteçam para que a gente se sinta feliz. E aí sim começa a dependência emocional, né, de alguém, de um grupo, de uma determinada situação. Então você pode ter, por exemplo, um casal, né, em que os dois vivem no mesmo teto e se sentem carentes. Né? Quantas vezes a gente ouve falar dessa história? Não é assim? Ah, meu marido não me toca mais, não conversa mais comigo. Ou o oposto, só quer saber de sexo, mas não conversa, a gente, né, não faz planos juntos, eu me sinto só. Quer dizer, fisicamente mora com alguém e se sente só. Mas nós temos a solitude. Eu sempre falo dela aqui. O que é a solitude? É o oposto da solidão. Na solitude, você pode estar fisicamente sozinho, morando em Portugal, na Espanha, no Brasil, em qualquer lugar, e está bem, se você estiver conectado com o seu propósito de vida. Normalmente, pessoas em solitude relatam: ah, eu não tenho ninguém, eu moro sozinho, mas eu estou super bem resolvida comigo mesmo. Porque eu gosto do meu trabalho, eu faço cursos, tem leituras que eu leio uma atrás da outra, faço trabalhos sociais, eu ajudo uma vez por semana numa casa de repouso, numa ONG, entende? Eu faço parte de um grupo assim, assim. Então a pessoa ela vai se conectando com outros, ela se abre para a vida. O que eu vejo é que normalmente as pessoas carentes, elas não se abrem assim para a vida. Ela fica sonhando com o que ela não tem, mas ela não abre espaço para aquilo que ela pode ter, que são relacionamentos principalmente baseados em doação, em que você sai da sua zona de conforto e vai ajudar alguém que precisa de auxílio, entende? E você acaba se relacionando com outras pessoas ao fazer isso. Não é? Quando a gente vai estudar, você vai fazer um curso, você vai se conectar com outras pessoas e o conhecimento novo te preenche. Na sua relação com Deus, se você pelo menos uma vez por dia faz o seu evangelho no lar, pratica a sua meditação, claro que você se sente mais conectado. Gente, isso vai substituir, né, a ausência de uma pessoa que a gente quer muito? Lógico que não, mas te ajuda a lidar com a carência de uma maneira saudável, entende? Porque o problema, repito, não é a carência, é esse excesso de carência que aí sim faz a pessoa entrar em depressão, faz ela aceitar qualquer tipo de relacionamento só para não ficar sozinha. Isso é excesso. Porque a pessoa que cuida da sua carência com cuidado é semelhante, por exemplo, um diabético. Ele sabe que tem diabetes, mas ele está tomando o remédio. Ele sente o desconforto, mas ele tem uma vida equilibrada, entende? Uma pessoa que sofre de dores na coluna, está lá tentando se estruturar,
Embora saiba que tem dores na coluna, mas não necessariamente isso vai prejudicar a sua vida se a pessoa tiver equilíbrio. Então a gente precisa aprender a ter a sabedoria em lidar com as nossas dificuldades para que elas não nos dominem. Tá bom? Aliás, fala em Portugal, estamos chegando aí, hein? Temos atividades em Portugal, depois nós vamos divulgar a nossa agenda a partir do dia 6, acho que é 6, 7, agora do mês de junho a gente já vai estar em Portugal. Olha, beijo grande em todos vocês, baixa o aplicativo IRM Oficial. E olha, já que nós estamos falando de carência, gente, um dos grandes exercícios que nós vamos fazer no nosso Prosperidade Plena, na nossa imersão, no segundo dia, na parte de relações humanas, é para se libertar não só da carência, mas de emoções que trazem, a gente chama de emoções doentes, né? Porque muitas pessoas têm emoções doentes ligadas a relacionamentos. Pode ser a carência, pode ser o ciúme, pode ser a insegurança, pessoas que não são felizes no amor porque são ligados, né, espiritual e emocionalmente a ideias negativas. Então, nós vamos trabalhar essa desintoxicação emocional. Então se inscreva no Prosperidade Plena. Eu brinco que o evento do Pílulas do Evangelho é ao vivo, né? Já que a gente tem a chance de estar junto com vocês por mais tempo, em busca de uma transformação muito mais profunda. Belo Horizonte, 31 de maio e 2 de junho, como a gente tem falado aqui, e mês de julho com carinho, né, na cidade de São Paulo. Ó, beijo grande no coração de todos vocês. Obrigado, como sempre, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, até breve, sem carência, hein? Ou sem excesso de carência. Até muito, gente, muito breve.